Na última sexta-feira, uma pesquisa Datafolha nova sobre a corrida presidencial mostra Lula com 48% das intenções de voto no segundo turno contra Flávio Bolsonaro, que marca 43%. O cenário é de estabilidade diante do resultado do mês passado, junho, mostrando baixo impacto e intenção de voto da crise política da campanha do senador. Na última sexta-feira, uma pesquisa Datafolha nova sobre a corrida presidencial mostra Lula com 48% das intenções de voto no segundo turno contra Flávio Bolsonaro, que marca 43%. O cenário é de estabilidade diante do resultado do mês passado, junho, mostrando baixo impacto e intenção de voto da crise política da campanha do senador. O levantamento do Datafolha indica também que o eleitorado de centro ainda tem dificuldade de encontrar seu candidato preferido, já que os nomes que buscam fugir à polarização e poderiam ser uma alternativa têm baixa pontuação e seriam votos inúteis, dentro da teoria do voto útil, que eu não gosto muito dessa teoria, mas é a teoria que se aplica na prática. No segmento do centro, Ronaldo Caiado, do PSD de Kassab, e Romeu Zema, do Novo, tem 7%, enquanto Renan Santos e Augusto Cury estão com 5%. Lula lidera com 31% e Flávio Bolsonaro marca 17%. Marca onde? No primeiro turno, é isso? Ah, no segundo entre o centro. Tá, no segundo entre o centro é... Se eu não votar no Caiado, no Zema, no Renan, no Cury, a maioria vota no Lula. É isso que a pesquisa mostra. Que a redação ficou meio bosta. Né? Então eu estou tirando dúvida com o autor. É isso? É isso, então é isso. Então é isso, isso aí. Então eu estou explicando para vocês. E hoje, uma pesquisa BTG Nexus mostra Lula liderando o primeiro turno das eleições com 42% das intenções de voto, seguido de Flávio Bolsonaro, que tem 33%. Nenhum outro nome ultrapassa 6%. Nenhum outro nome ultrapassa brancos, nulos e abstinência, nem não sei. Então só tem Flávio e Lula nessa corrida. Em relação ao segundo turno, Lula estagnou de vez. Lula tinha 47, permanece com 47. E agora ele volta a empatar com o Flávio Bolsonaro. Lula tem 47% e Flávio Bolsonaro 43%. O mesmo cenário de empate técnico acontece em um eventual segundo turno entre Lula e Caiado. Só que Caiado não vai para o segundo turno. Que é 45% para Lula e 43% para o Caiado. E também entre Lula e Zema, que também não vai para o segundo turno. Com Lula com 46% e o Zema com 42%. Já o levantamento da Genial Quest, que foi divulgado hoje sobre a disputa presidencial no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente de Lula já no primeiro turno, com 32% das intenções de voto. O petista lá tem 30% e os outros candidatos não ultrapassam míseros 3% cada. Num eventual cenário de segundo turno entre eleitores fluminenses, Flávio fica com 38% contra 35% de Lula. Ao analisar rejeição dos candidatos, 62% rejeitam Lula contra 54% de Flávio. É o que eu falei. Vem escândalo, sai escândalo, escândalo novo. Critico porque é um escândalo que escandaliza. E como eu tomo a vida alheia pela régua da minha vida, em questão de honestidade, etc e tal, eu critico. Mas eu tenho dois candidatos, Flávio e Lula. E eu não vou votar no Lula. Isso sou eu pessoalmente. Mas o profissional diz o que tem que ser dito. E isso a pesquisa tem mostrado. A pesquisa mostra que o eleitor sabe quem é o Lula, majoritariamente, não é, Eduardo? Sim, Pavinato, exatamente isso, até porque nós já tínhamos falado numa outra oportunidade desse platô, né, este platô que o Lula atingiu. Então, eu insisto aqui que eu não confio em pesquisa, né, já cansei de falar isso aqui, fica até repetitivo. Até numa outra oportunidade teve uma abordagem que
como que seriam os votos do Caiado no segundo turno se o Caiado não passasse para o segundo turno. Aí metade iria para o Lula e metade para o Bolsonaro, para o Flávio Bolsonaro. Não tem fundamento, não creio que metade do voto do Caiado iria para o Lula. Né? Óbvio, né? Até porque a estrutura dele lá em Goiás se assemelharia mais à direita. Né? Não que depois das declarações dele ele seja propriamente na direita, mas se assemelha, converge mais com a pauta da direita. Então está muito claro que o Flávio, esse apelo do Flávio, é óbvio que as pessoas veem Jair Bolsonaro. Né? O próprio Flávio ele segue firme dessa forma, porque tem em vista que o eleitor lembra também do que o pai dele passou e passa. Né? Então, qualquer notícia que venha o desgastar, com essa finalidade de desgastar, as pessoas, né, que acompanham a política, que sabem muito bem sobre o Bolsonaro, vai ter uma referência do que passou o pai. Então, né, que o pessoal até brincava na internet, popularmente, quanto mais bate, mais a massa cresce, se assemelhando à massa de pão. Essa é a referência da maioria desse eleitorado que, ao meu ver, está apoiado pelo Flávio, né, apoia o Flávio Bolsonaro, o senador pré-candidato, agora candidato Flávio Bolsonaro, que ao mesmo tempo também tem aquela parcela de eleitorado que tem a realidade como seu termômetro. Né? Então todo mundo sofrendo na economia e todo mundo sofrendo na segurança. A parte de reforma tributária, a parte de, né, a guerra cultural, e isso, vamos dizer, o brasileiro comum, o brasileiro médio, ele não tem essas preocupações de primeiro momento. Mas a parte de primeiro momento que o brasileiro tem, isso sim vai contra o atual governo e, por sua vez, mantém vamos dizer, esse nicho mais agregado ao senador Flávio Bolsonaro, Pavinato. Olha, a pesquisa, surpresa? Olha, eu acho o seguinte, o que mais me preocupa nesses números todos é justamente o desempenho do Flávio e do Lula no estado do Rio de Janeiro, assim como me preocupa o desempenho dos dois aqui em São Paulo. Isso porque as pesquisas demonstram que Flávio está à frente de Lula em São Paulo, está à frente de Lula no Rio de Janeiro, mas por uma margem muito pequena. É bom a gente lembrar que o Lula tem uma vantagem histórica já em todas as eleições dele, exceto a de 2002, ele tem uma vantagem sempre histórica no Nordeste, com votações exorbitantes, especialmente no estado da Bahia, que, se eu não me engano, é o 4º colégio eleitoral. E nunca ganhou aqui em São Paulo. No Rio de Janeiro, não me lembro exatamente, talvez tenha ganhado uma eleição, mas Bolsonaro, por exemplo, ganhou todas as eleições lá no Rio de Janeiro. Só que quando a margem é muito pequena, significa que Lula está conseguindo angariar votos em estados onde ele não vai muito bem. E esses votos, somados aos votos do Nordeste, acabam dando essa vantagem nacional para ele. Agora tem um ponto muito importante nessas pesquisas todas, que é o seguinte: os institutos tradicionais têm uma dificuldade muito grande de captar a volatilidade do voto do eleitor desde que as redes sociais passaram a ser um fator determinante nas eleições. O eleitor ele define muito mais rápido em quem ele vai votar e define muito em cima da hora. Foi por isso, por exemplo, que não acertaram a vitória não previram a vitória de Bolsonaro em 2018. Foi por isso, por exemplo, que os institutos nos Estados Unidos não acertaram e não previram a vitória de Donald Trump em 2016 e agora também, nessa última eleição americana, davam uma margem muito pequena de votos entre Trump e Kamala Harris, como se a eleição fosse ser voto a voto. E aí, no final, Donald Trump ganhou por uma vantagem enorme, tanto nos votos dos distritos, né, dos estados, quanto nos votos gerais, ou seja, ele ganhou no voto da população e no voto do distrito. Isso porque os institutos não modernizaram o seu método de avaliação. Um dos institutos que tinha feito isso era o Atlas, que agora perdeu completamente credibilidade quando fez aquela pesquisa enviesada logo após a história do Banco Master envolvendo o Flávio. Né? Tem gente aqui no chat que está dizendo o seguinte: o programa precisa de alguém de esquerda. Olha, se você conhece alguém, ou um comentarista de esquerda bom, que faz mais ou menos, né, tem uma certa vértebra no corpo, né, seja bípede pelo menos, você pode indicar
ou se você é um comentarista de esquerda, está por acaso vendo isso, você pode se indicar para este programa através do telefone da nossa produção. O telefone WhatsApp da nossa produção é 21, anote aí com a sua canetinha Pelican, 21 98 228 4665. Repito, 21, Rio de Janeiro, 21 98 228 4665. É o WhatsApp da nossa produção. Se você é um comentarista de esquerda, se acha bom, se acha bípede, se acha vertebrado, mande um material que nós analisaremos. Se você conhece alguém assim, com essas qualidades, mande um material que nós analisaremos. Se você tem olhos claros, porte físico musculoso e está solteiro, também mande suas fotos que eu analisarei. Enfim, mande para 21 98 228 4665. Tá certo? Tá certo. Muito bem, muito obrigado, muito de nada. Já chegou mensagem aí? Já chegou, ó, já tá chegando mensagem, ó. Tá cheio de mensagem. Olha só, a Gótica. Vem aqui, Gótica. Não, mas eu quero mostrar como você está gótica hoje, Zuma. Sem maquiagem e sem cabelo. Está sem maquiagem e sem... Não, você tá com essa roupa ridícula também, né? Ridícula não. Tá sim. Bom, vamos voltar. Enquanto muitos tentam resumir a política em poucos segundos, em poucos caracteres, aqui a minha proposta é outra: analisar os fatos com profundidade e responsabilidade. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo lá no YouTube, no canal do Metrópolis, comentando as principais notícias do país e do mundo com análise crítica e muita informação. Quer assistir a live completa? Então acompanhe o Pavinato 7h30, ao vivo, 7h30, no YouTube do Metrópolis.